Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Maia 1111. Hoje vamos falar sobre um pouquinho sobre ego e versus intuição. Então vamos falar rapidinho o que seria o ego, né? Se você quiser uma visão mais completa, assista meu vídeo sobre ego. Primeira parte, eu ainda vou fazer mais partes sobre ele, tá? Então, o ego, para vocês saberem, quando nós somos todos um só. Quando a gente tem um acordar espiritual, a gente começa a ter esse entendimento, né? E daí, o que acontece? Só que nós queremos experienciar a separação. Primeiro precisa ter a separação, porque você vai começar a compreender a dualidade, e depois você vai ter o acordar espiritual, se você estiver nesse caminho, né? Da qual você vai entender que existe algo que você é maior do que o ego da qual você pensa que é. Então o ego seria a identificação com o nome, né? Eu já vou falar as diferenças entre o ego e a intuição. Quando estou sendo operado pelo ego, quando estou sendo operado pela intuição. Então nós temos essas três partes de nós, que seria a mente, o coração e o corpo, né? Que essas três partes vai me trazer a materialização, né? Aqui na Terra a gente tem a materialização, né, da mente e do corpo, e a gente tem esse eu que está numa parte mais vibracional, né, da qual as pessoas agora estão começando a compreender sobre física quântica, né? Então, como é que eu quero falar para vocês que quando a gente percebe o mundo, a gente tem um tempo de evolução da nossa mente, da qual a gente permite entender certas coisas, né? Então, por exemplo, uma criança ela não tem consciência do que acontece com ela, tanto é que o adulto está praticamente atrás da criança para ela, né, para ela não se machucar e tal. Então, a criança ela não tem noção, ela simplesmente ela vai, certo? Ela não tem consciência ainda do que é perigoso, às vezes, essas coisas, né? Mas só que ela vai experimentando. Então, por exemplo, até ele saber o que é quente e o que é frio, ele precisa experimentar, né? Opa, isso aqui tá quente, opa, isso aqui é frio. Então, tem que tomar cuidado, né? Então, ele vai experimentar aquilo para ele ter a sensação, e ele ter, através da sensação, ele ter o entendimento do que é aquilo. Então, para a nossa alma, não é diferente, né? Para o que você é, na verdade, que você é a alma. Quando a gente morre o que? Mente, e morre o corpo, e fica somente a alma. Então, a intuição seria você entrar em contato com o seu eu, com o seu eu verdadeiro, o seu eu eterno. Aquilo que depois que morre vai continuar por aí, sei lá onde, mas vai continuar, entende? E você já, identidade, ego, vai morrer, e o seu corpo também, né, vai se desfazer. Então, é você entrar em contato com essa sua parte, né, e viver através dela. Então, seria mais ou menos você viver através do seu propósito, da sua vontade. E às vezes você vai conseguir chegar no seu propósito assim do nada, né? E outras pessoas, elas têm que entrar em contato com essa intuição, porque elas estão muito desconectadas dessa parte delas, e elas já não conseguem acessar. Então, mas a intuição funciona assim: quanto mais você usa, mais ela vai se desenvolvendo, mais você vai escutando ela. Então é só você começar a usar essa intuição. Então você sabe que você tem essa intuição. Eu acho que não existe pessoa que não tenha entrado em contato com essa intuição. Inclusive, criança é muito intuitiva. Apesar de a gente achar que ela não entende nada, ela é muito intuitiva, né? Porque ela não tem o senso de identificação ainda, então ela é mais intuitiva mesmo. Nós é que temos medo, e a gente acaba projetando nossos medos nessa criança, entende? Então funciona assim: a criança ela funciona mais pela intuição, né?
mas ela não tem reconhecimento de que aquilo está ocorrendo com ela, então ela não tem essa consciência, mas ela está operando por algo que tem um guia dentro, né? Então, mas e os pais, por ter medo, né, acaba projetando os medos nela e talvez ela acaba captando, né? Então assim, eu vou dar exemplos de que aconteceu comigo para vocês mais ou menos entenderem como é que isso funciona. A intuição, mais ou menos. Então, eu tive pensamento sobre gêmeos, antes mesmo de eu ficar grávida. Eu tinha uma mania eu não sabia muito do poder da minha mente, então eu não sei te dizer se isso foi algo que é pré-programado e que eu na verdade, tenho uma teoria de que a gente vive no agora, coisas que já se passaram e que a gente só está vivendo a memória daquilo, né? Mas quando você tem uma noção de espaço-tempo e que isso não existe, você consegue mudar o futuro, né? Calma que a gente chega lá. E aí eu tive esse pensamento, né? Mas eu tentei. Tá cancelado, que nem o Hélio Couto fala, tá cancelado. Isso nunca vai acontecer comigo. Então eu fiz uma historinha na minha cabeça. Na minha cabeça eu tive gêmeos nessa historinha. Eu fazia muito isso. Não sabia do poder da minha mente, cara. Hoje em dia eu tento não fazer isso mais. Às vezes eu me pego e aí é onde você tem que voltar pro presente momento. Então muitas vezes as pessoas estão aí manifestando sem ter nem noção do que estão fazendo. Enfim. E aí passou um tempo, eu fiquei grávida. Mas eu sabia que aquela gravidez estava diferente. Então eu já tinha o saber que aquilo estava diferente. Mas tá cancelado, Hélio Couto, tá cancelado. Então, assim, eu tive a intuição, talvez, de que isso ia ocorrer na minha vida, mas quem define se é positivo ou não é o ego, através das programações e tudo. Então, a minha reação diante dessa intuição que eu tive independe do que vai acontecer, porque é algo que tá certo que eu tinha o controle ainda. Eu poderia falar, não, eu não quero ir abortar e tudo mais, né? Ai, nossa, não fala essa palavra, abortar. Mas, gente, é a realidade. Você ainda tem algum tipo de controle, né? Só que tem consequências. Eu poderia optar por elas e ter consequências. E tenho a opção de ter os gêmeos e optar e ter as consequências de ter duas crianças ao mesmo tempo. Então, assim, você ainda tem a escolha, mas só que você pegou essa intuição, sabe? Se eu criei, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Gente, não dá pra saber, né? Às vezes é ao mesmo tempo. E aí, aconteceu. Então, assim, eu recebi... Então, a intuição é dessa forma, ela te dá informação. E o que você faz com aquela informação já não depende mais da intuição. Agora, se você segue a intuição, olha, é isso aqui mesmo, e você acaba aceitando, você se permite aceitar, talvez a vida se torne um pouquinho, né? E é isso que o Eckhart Tolle fala sempre, né? De você aceitar as coisas como se você tivesse criado elas, e talvez eu tenha criado, né? A ordem é que eu não sei, tipo, se eu criei ao pensar ou se eu tava recebendo uma intuição. Enfim, mas aí eu vou contar pra vocês sobre a outra experiência que eu tive quando eu comecei a ficar muito no presente momento. E então eu tava nesse dia muito presente e eu fiz uma pergunta a uma pessoa. E essa pessoa, antes dela responder em questões de fala, eu recebi resposta na mente. Então, assim, qual que é a ordem? O ovo ou a galinha? De novo, eu não sei dizer para vocês se foi o meu pensamento que acabou atravessando para ele, e ele
respondeu de acordo com o que eu pensei de resposta, apesar de que é diferente, é muito diferente quando você tá criando e os pensamentos aparecerem para você, é muito diferente. Então eu recebi a resposta dele, então ao mesmo tempo eu recebi a resposta dele na minha mente e ele falou, então teve um pouco de atraso, né, no que ele estava pensando e eu já recebi e ele falou. Mas em termos de vibração, como eu estava presente no presente momento, houve essa passado e futuro e presente, eles se tornaram um só. E quando ele se tornou um só, eu tive acesso àquela informação da qual ele tinha pensado, entendeu? E talvez a minha mente e a dele se tornou uma só, entende? Então é mais ou menos assim. Então não tem ordem mesmo, ou uma ou outra, é um só. Mas eu não tive o controle egóico dessa resposta. Ela simplesmente apareceu. Eu não tive o controle egóico. Eu não sei se ele teve, mas eu não tive o controle egóico. Então talvez eu estava recebendo mesmo o pensamento dele. Então, uma das coisas principais ao contar isso para vocês é que existe eu me conecto vibracionalmente primeiro, e aí eu me permito estar num estado presente da qual isso vai ocorrer, e aí eu vou entrar em contato com o mundo quântico, e aí eu vou receber essa intuição. Eu tive o acesso à informação sem pensar na resposta, então eu não pensei egoicamente na resposta, e ela veio. Então, um dos aspectos da intuição é você estar no presente momento, porque quando você está no presente momento, os tempos, elas se tornam uma coisa só. Já se você estiver operando pelo ego, você está geralmente pensando no passado, como o passado, e projetando no futuro. Então, dizendo isso, eu posso operar de acordo com o meu ego, eu posso manifestar de acordo com o meu ego, eu utilizo o ego também para visualizar algo, deixando as coisas acontecerem. Agora, eu posso também manifestar algo tentando ir pela lógica da qual, isso aqui é melhor para mim, porque isso aqui vai ter, sei lá, e se eu for em tal lugar eu vou fazer bastante amigo, então eu vou lá, mas só que eu não estou conectada com aquilo, eu não tenho essa vibração de fazer amigo, então não importa muito se eu vou ou faço, ou talvez até faço, porque eu acredito muito piamente que eu vou fazer. Mas assim, você vai estar operando pela sua identificação, pelas suas programações do que é certo e do que é errado, do que eu posso, do que eu não posso fazer, e você não vai se permitir que o universo te utilize, né, como instrumento de expansão da consciência, porque na verdade, quando você começa a adquirir isso, você começa a expandir a sua consciência sobre o mundo. Então, eu vou dizer assim, a gente vai começar a perceber o mundo mais como uma coisa conectada, em vez de ser separado. Então, até o momento do acordar espiritual, você viveu como separado. E aí você começa a entender sobre a unificação de todas as coisas, e você começa a receber intuição. Sim, você começa a acreditar mais naquela intuição sem você colocar a sua identificação no meio, entende? Então, um dos fatores principais de você saber se você está operando pela intuição ou pelo ego é a sua vibração. Você está no presente momento? Você está confiando? Você tem que estar tirando você do caminho, basicamente, para você ir pela vida recebendo intuição. Então, como que
que vocês podem exercitar a intuição de vocês? Vocês vão fechar os olhos, vocês vão imaginar, vamos supor, sei lá, perdi uma chave. Aí vocês vão colocar essa imagem, não posso nem falar muito sobre isso, mas tudo bem. Você coloca a imagem na sua cabeça e você vai permitir o seu subconsciente trazer para você ou te levar até lá. Entendeu? Sem pensar, você pode até pensar a lógica, você pode utilizar a lógica, tipo, qual foi a última vez? Isso é uma lógica. Qual foi a última vez que eu utilizei isso? Você pode utilizar a lógica. Então, você tem que, ao mesmo tempo que utilizar a lógica, você tem que deixar ser guiada até lá, ou você tem que permitir essa intuição te levar lá e acreditar nela. Então, você tem que ter a visualização do que você quer. Então você pode manifestar pelo seu ego, visualizando o que você quer, né? Porque o ego tá aí para isso. Ela tem uma função, embora a gente ache que o ego é ruim, ele não é. Ele tem uma função de te ajudar a ir pelos caminhos, tá? Então você vai utilizar essa visualização e você vai esperar acontecer e acreditar que ela já está ocorrendo. Então você tem que utilizar a sua mente nesses pontos, nesses aspectos, sem colocar programação no meio, porque se você colocar programação, mas olha, você pode até colocar em alguns casos, como nesse, qual foi a última vez, isso é uma lógica, qual foi a última vez que eu usei isso, entende? Te ajuda. Mas não deixa de ser uma intuição, opa, usei isso aí, que você vai achar, entendeu? É tipo isso. Algo que deu certo. Você vai utilizar algo que deu certo para te ajudar. Então você pode usar de mecanismos de que algo deu certo para você utilizar para utilizar a intuição. Agora, existe uma grande diferença. Como é viver pela intuição, diferente de viver pelo ego. Eu diria para você utilizar as duas em balanceamento, porque precisa de ter o ego, então é necessário você utilizar essa personalidade, ela existe por algum motivo, mas você viver mais pela intuição, você vai permitir mais ser usado pelo universo, né? Você usa o universo e o universo te usa a ir pelos caminhos, entendeu? Então, mais agora... Entendido isso, então eu vou, sei lá, eu quero me conectar mais com o meu coração e quero viver mais através dessas minhas 3 partes alinhadas. Então, você vai viver mais de acordo com a intuição, vai estar operando um pouquinho mais. Aliás, eu diria para vocês utilizar mais balanceado e você vai saber como fazer, sabe? Você vai saber pela sua vibração. Você vai ter uma noção pela sua vibração. Se você está no presente momento, você vai receber. Porém, às vezes é o que eu acabei de contar pela minha história. Você vai receber alguma mensagem, alguma informação e você, eguinho, não vai gostar. Mas você ainda tem a escolha do que fazer com essa informação. Entende? E consequências. Enfim. Então vamos pelas diferenças. Então se eu estou operando, então vamos dizer que o operar seria eu utilizar uma lente. Eu vou utilizar uma lente e aí eu vou, através dessa lente, perceber o mundo e viver de acordo com aquela percepção, né? Aquilo que eu estou sendo vibracionalmente. Então se eu estou usando uma lente egóica, então eu vou estar muito ligada à minha identidade e com ela as programações, né? Você vai entender que você, pelo que você é, essa identidade é o que você é, o que você chama pelo seu nome, né? Parte de você que precisa quantificar o que você é e tipo a sua importância aqui. Temporariamente, o ego é utilizado pela alma para eu experienciar o mundo. É como se o universo falasse, vai lá, pela sua percepção eu quero entender como é que funciona isso aí. Então, você utiliza a sua identidade e você vai observar o mundo, vai experienciar o mundo.
Então, o ego seria um acúmulo de identidade, aquilo que foi projetado pelos meus pais e pelos pais deles e assim antes, né? E pelas experiências deles e que foi passada para mim e que através das minhas experiências eu confirmo ou não o que eles me disseram, tipo isso, né? Então é o que eles criam a ideia do que eu sou e através desse nome eu vou viver de acordo com aquela identidade. Quando você está operando pelo ego, você quer controle, você geralmente está operando pelo medo, né? Então tem que saber a vibração. Essa vibração é de medo, é de confiança, você vai saber. Julgamento, cinismo, então você vai se importar muito com o que as pessoas pensam sobre você. Então se você usa mais a intuição, você não vai ligar muito para essas programações e pelo que as outras pessoas pensam, entende? Ou até você vai pensar, você até vai ter medo, mas você mesmo assim vai, né? O ego só se importa com a sobrevivência, então eu sou separado do outro, então as minhas necessidades importam mais do que o outro, né? O que em balanceamento isso é bom, não é que é ruim, tá, gente? Eu me separo de mim, eu me separo para eu ter um entendimento do que ocorre, então é o que eu já falei no início. Então, esse ego que seria um instrumento, ele se torna o eu. Então, eu se eu estou operando pelo ego, eu vou ser a pessoa que controla tudo e todos, através de manipulações, através de maneiras que eu acho que vai dar certo. E às vezes dá, mas é porque você está operando pelo ego, e tá tudo bem. Você tá manifestando de acordo com o seu ego. E pode dar certo. Geralmente você tem sentimentos de medo, ansiedade, julgamento e ressentimento, que seria aquele negócio, a utilização da minha emoção para controlar o outro, para me controlar também, né? A fazer algo que eu acho que deve ser feito. Então eu me controlo através das minhas próprias emoções. Se eu estou operando pela intuição, eu vou ser o meu eu verdadeiro, né? Que é esse eu ligado com tudo e com todos, com o universo. E que eu vou ter esse entendimento que eu sou uma expressão do que a gente chama de vida, né? Então, através da minha personalidade, eu sou uma expressão. O meu corpo é um instrumento para energias. Aqui, o livre-arbítrio, a alma não interfere com o seu livre-arbítrio, a não ser que você peça, que você intencione isso, mas não interfere. Então, quando isso ocorre, a gente sabe que o ego abusa um pouco do livre-arbítrio, né? A intuição, ela é rápida, ela geralmente vem uma informação apenas, você está recebendo, então não tem tipo lado se é bom ou se é ruim, é apenas uma informação que está te jogando ali, olha, presta atenção, mesmo que se for de alarme, de algum perigo, ela é neutra, entende? E ela não tem emoções ligadas, tá? Não questiona valores, se você é mais valorizada por isso, por aquilo, por isso que não tem dualidade, ela é neutra, ela é como as chamas, tá? Ela tem como base a neutralidade e não tem questionamentos. Quem questiona é o ego. Ela larga a ilusão de que somos separados, né? Então, por isso que quando a gente percebe o mundo quântico, a gente começa a perceber isso. Você tem que liberar a necessidade de ganhar, necessidade de lutar, necessidade de estar certo ou diferente, necessidade de ser superior ou de ter mais. Então, quando a gente opera pela intuição, a gente vai ter só... Você vai sentir no seu corpo, tá, gente? Isso é uma coisa que eu já passei. Você vai sentir no seu... Porque, assim, o ego, ele tenta controlar. Então, você vai sentir no seu corpo o controle.
parece que todas as suas células estão assim, de, eu quero controlar. E aí quando você fala assim, olha, eu vou aceitar isso que está acontecendo comigo, entende? E aí você libera aquele controle, você vai sentir no corpo a leveza. Então, a intuição, ela vai ter, que é operada pela sua alma, pelo seu coração, né? Que vai estar alinhada com suas 3 partes. Então, você vê que o corpo sente quando o seu ego está em controle, a sua mente vai estar os pensamentos, a loucura. E a sua intuição vai estar baixa. Quando você faz ao contrário, você utiliza mais intuição, você sente aquela paz, você sente você larga o controle, então o corpo para de estar em... Ele quer movimentar, entende? Ele quer movimentar, ele quer ir, ele quer fazer para mudar alguma coisa, para fazer alguma coisa que ele quer ter resultados. Já e a mente, ela sossega. Daí, quando isso ocorre, não significa que você não vai ter ação nenhuma. Significa que você vai ter ação, só que ela vai ser neutra. Você vai agir, entende? Você vai agir numa neutralidade emocional. Você vai simplesmente agir. Então é quando você vai estar sendo operado por essa, você vai estar permitindo que o universo use você, né? Você vai visualizar e eu vou permitir que o universo me use para chegar aonde eu quero chegar. E isso você pode utilizar o seu ego para intencionar alguma coisa, ou você pode simplesmente viver de acordo com esses 3 alinhamentos, né? Então, se eu utilizo os 3 alinhamentos, eu não tenho... eu tenho, mas não tenho vontade de ter algum resultado, entende? É uma coisa meio... eu acho que o objetivo seria a expansão da consciência, o entendimento das coisas, mais paz. Mas você ainda visualiza, você ainda tem objetivos de vida, você ainda quer viver determinadas coisas, só que você tá começando a operar por essa intuição. Então, para você visualizar, para você agir. E quando você tá alinhado com as 3 partes, você tem um propósito, você tem algo que você veio fazer aqui na Terra, de acordo com a sua personalidade e tal, e que você vai acabar agindo, você vai saber, você ter o saber do que é isso que você tem que fazer. E aí você vai se permitir ser utilizado pelo universo. E é isso, eu fico por aqui, um beijo e até a próxima.